Bom dia, graça e paz. Algumas anotações sobre o Salmos 139. Eu vou estar lendo aqui para vocês e depois estarei lendo também esses salmos. E algumas anotações, né, desse Salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento de nossas vidas. Conhece exaustivamente nossos pensamentos. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E aí nos faz lembrar quando o profeta Samuel ele vai à casa de Jessé, né? E ele logo olha para o irmão mais velho de Davi, Eliabe, né? Mas porém, lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz assim para ele, né? Para o profeta Samuel: porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, o Senhor, ele nos sonda, ele olha para os nossos corações, ele olha para o que está dentro de nós, a intenção do nosso coração. Ele é um Deus onisciente, né? Esse salmo nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. Nós podemos ver lá também o profeta Jonas, foi alguém que pensou fugir de Deus. E é impossível, né? É impossível alguém se esconder do Deus onipotente. É impossível. Jonas tentou se esconder dele. E aí nós vemos que ele se deita no porão do navio, né? E no meio do mar ali, Deus o encontra. Deus encontra Jonas ali no meio do mar, né? E aí nós podemos ver quão inútil, né? E sem sentido foi o plano de Jonas de tentar se esconder de Deus, porque Deus ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, né? Nós vemos lá no livro de Jonas 1:9. E é impossível também, né? É impossível aquele que teve uma experiência com Deus, aquele que conheceu, que conhece o grandioso e verdadeiro Deus, o Santíssimo, Criador, sustentador de todas as coisas. É impossível ele permanecer o mesmo. Se dissemos que conhecemos a Deus, mas não se indignamos com a rebelião do pecado contra ele, se aceitarmos como normal a transgressão da sua lei, se vivermos nossas vidas, né, flertando com o pecado, então há algo de muito errado conosco. Que a nossa oração ela possa ser igual a do salmista no Salmo 139. Seja também, sabe, essa oração sincera. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta, vê se há em mim algo que te ofende, né? Vê se há em mim algum caminho mau e dirija-me pelo caminho eterno. Né? Nós vemos lá no Salmo 139, 23, 24, que a nossa oração também, todos os dias, possa ser igual à do salmista, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos sonde todos os dias e que Ele nos ensine, nos ajude, né, a andarmos pelo seu caminho, pelo caminho eterno. No versículo 21, ele diz: não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti, né? No 22, odeio-os com ódio perfeito e conto-os como inimigos. Aí mais adiante ele diz: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me. Por quê? Porque o salmista ele não era hipócrita, né? Ele reconhecia também as suas falhas, então ele também pedia a Deus para sondar e ver se tinha algo de errado nele também, para que ali ele pudesse se consertar com Deus e ele andar pelos caminhos eternos de Deus, ter uma vida reta e santa, né, e pura perante a Deus. E aí, nesse versículo, nós podemos ver a questão do ódio, quando nós lemos aqui, né, que não há contradição com os ensinamentos de Jesus, lá no Novo Testamento, como diz que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Aqui o salmista, ele está declarando sua ira contra... Ele está declarando aqui sua ira, ele não está declarando, né, na verdade, né, ele não está declarando sua ira contra os seus próprios inimigos, mas contra os inimigos de Deus, né? Aqui o salmista, ele está se referindo à sua indignação,
né? Como nós lemos aqui no começo, ele está se referindo à sua indignação contra o pecado contra Deus, né? A sua indignação de não aceitar as transgressões, né? Contra a lei de Deus, né? Aqui ele aponta a sua indignação contra os ímpios, mas também contra ele mesmo, né? Como eu já falei anteriormente, ele pedia a Deus para sondar o coração dele e dirigir ele, né, pelo caminho eterno, né? Em obediência aos caminhos de Deus. Então, a indignação do salmista aqui, quando ele diz: eu não os odeio, Senhor, aqueles que te odeiam, eu não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti, eu odeio com um ódio imperfeito e como meus inimigos. Ele está se referindo aqui à sua indignação, né, contra aqueles, a sua indignação, né, contra a aceitação, né, contra achar normal a transgressão, né, as transgressões da lei de Deus. Ele está se referindo aqui à indignação, à rebelião do pecado contra Deus, né? Isso aqui que ele está se referindo, o salmista está se referindo nesse versículo 21. Então, que assim como o salmista fez, né? Que a cada dia nós possamos pedir ao Senhor que Ele sonde os nossos corações, né? E que Ele também nos ajude, né? A se indignar contra tudo aquilo que está em nós que não agrada ao Senhor. Que a cada dia de nossas vidas, né, nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, né, e possamos ver aonde nós estamos errando e nos consertar com o Senhor, né? Que a cada dia nós possamos deixar o Senhor nos moldar, ser obediente à voz dele. Que a cada dia nós possamos nos colocar, né, nos lançar nos braços do Senhor, nos entregar por completo a Ele, né, permitindo assim que Ele faça a obra em nós dia após dia após dia, que Ele venha nos moldando dia após dia, né. Eu costumo dizer que até Jesus voltar, a gente vai sendo moldado por Ele, mas nós precisamos nos permitir ser moldados por Ele. E aí eu gostaria de ler com vocês esses salmos todo. Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes os meus pensamentos de longe, cerca as minhas veredas e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente, tu pusestes a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Deus, ele conhece cada detalhe, cada pequeno detalhe sobre mim e sobre você. Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. A presença de Deus e o seu Espírito é inescapável. Não tem como escapar da presença de Deus e o seu Espírito. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de mim, mas a noite brilha como o dia, e as trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjados nas partes mais baixas da terra. Ele pessoalmente, olha que Deus maravilhoso, ele pessoalmente junta cada parte de quem eu sou, de quem você é no lugar secreto. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e o teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus! Quão grande é a soma deles!
Se eu fosse contá-los, não seriam maiores em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Olha só, eu sou o objeto de seu amor e afeição. Que amor tão grande é esse que ele tem por cada um de nós? Que graça maravilhosa é esse que nos alcançou, né? Quando acordo, eu ainda estou contigo, né? Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários, pois eles falam contra ti perversamente, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti. Odeio eu-os com ódio perfeito, conto-os com os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso, algum caminho mau, né? E guia-me pelo caminho eterno. Aqui o salmista ele pede para sondar Deus e ver se há nele algum caminho mau, né? E aqui nós podemos ver também, quando na palavra de Deus tem um versículo bíblico que fala que ireis, mas não pequeis, né? Por isso, todos os dias nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos sonde, né? E que Ele santifique nossas mentes e os nossos corações, para que a cada dia a gente possa estar sendo conduzido nesse caminho eterno ao qual Ele nos quer conduzir, né? E que nós não possamos, que nos nós não nos acostumemos, né, em não se indignar contra tudo aquilo que vai contra as leis do Senhor, né, mas que nós possamos ter uma vida em que agrade a Ele em tudo, né, em palavras, ações, né, em todas as áreas de nossas vidas, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos direcionar e nos conduzir, que nós possamos fazer desse trecho a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele se faça palavras, ações, né, em nossas vidas. Palavras, ações e canções. Que aonde quer que nós formos, nós possamos transmitir essa graça e esse amor tão maravilhoso que nos cobre e que está conosco em todos os momentos. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e não há nada que escape ou que possa se esconder dele. Que nós possamos refletir nesses salmos, né? E que a cada dia possamos pedir Ele que venha nos sondar e dirigir pelos caminhos dele. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.